Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindos à aula de número 9, onde hoje nós vamos estar trabalhando e falando um pouquinho sobre os fenômenos da matéria. Galera, nessa aula de hoje, nessa aula de número 9, é uma aula bem curtinha também, né? Assim como foi a aula de número 8, vamos ser aqui o mais objetivo possível. Bom, antes da gente dar prosseguimento, que tal você vir aqui embaixo, clicar, dar um joinha aqui no vídeo, né? Para me motivar a fazer mais conteúdos como esse e também vir a se inscrever aqui no Help Química. Não é verdade? Sim! Então, tá bom, galera. Muito bem, dados os recados, vamos começar com a nossa aula propriamente dita hoje aqui então no Help. Galera, primeiro de tudo, assim, a gente tem que entender que todas as vezes que nós falarmos de um fenômeno, nós estamos falando de uma transformação, né? Então, pensa que uma transformação ela é focada como uma mudança. Então, tudo que se transforma, né, está relacionado a um fenômeno. Então, esse é o nosso primeiro pulo do gato. Os nossos fenômenos, pessoal, eles podem ser do tipo físico ou eles podem ser do tipo químico. Então, nós vamos dizer que um fenômeno ele é dito físico quando não há transformação da matéria. Ele vai ser dito químico quando há transformação da matéria. Vamos fazer esse registro para a gente não esquecer? Então, é dito fenômeno físico. Anotem aí, fazendo favor. Aquele que não há transformação, não há transformação da matéria. Então, os fenômenos físicos, né, são aqueles onde que a matéria ela não vai sofrer nenhum tipo de transformação, ela não vai mudar, né, o seu estado. Já o fenômeno químico, por sua vez, é aquele em que há transformação da matéria. Ou seja, no fenômeno químico, há uma mudança, há uma transformação ali na nossa matéria. Então, assim, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, né, vamos aqui com alguns exemplos. Vamos pôr aqui uns exemplos aqui em cima. Alguns exemplos, né, moçada, que nós poderíamos adotar como transformação aqui num fenômeno físico, poderia ser, por exemplo, a quebra do vidro, né? A quebra de um copo de vidro, né? Ou rasgar um papel. Todos esses são fenômenos físicos. Ou aqui nós podemos ter também, né, no fenômeno químico, né? Vamos ver aqui exemplos. Vou colocar aqui em vermelhinho só para ficar igual o outro lado aqui. Então, aqui nos fenômenos químicos, nós podemos colocar como exemplos, por exemplo, a respiração. A nossa respiração é um fenômeno químico. Por quê? Entra o gás oxigênio e sai o gás carbônico. Então, a respiração ela é um exemplo de um fenômeno químico. E aí, pessoal, então o que a gente pode concluir dessa brincadeira, né? Nós podemos concluir que o fenômeno físico, né, muitas das vezes pode haver até mudança de cor, como por exemplo a tinta, né? Mistura duas tintas, mistura por exemplo tinta branca com tinta vermelha para produzir a tinta rosa. A tinta deixou de ser tinta? A tinta não deixou de ser tinta. Então há ali uma transformação física. Agora vamos pensar num fenômeno químico, como por exemplo o amadurecimento de uma fruta, uma banana, por exemplo. Aí você pode falar assim, pessoal, mas a banana não deixa de ser banana. Beleza, concordo plenamente. Porém, ela muda textura, ela muda sabor, ela muda cor.
Entendeu? Então, um fenômeno químico é aquele onde você vai ter uma transformação completa da matéria. Já o fenômeno físico, a matéria, suas propriedades ainda, por mais que houve alteração na estrutura física, ele continua sendo o mesmo. As propriedades continuam sendo a mesma ainda. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Não. Então, olha só, galera. Um fenômeno, um fenômeno químico, ele pode ser chamado também de uma reação química, tá? Mais para frente nós vamos entrar mais em detalhes sobre essas reações químicas. Mas esses tipos de fenômeno, né, esses fenômenos da matéria, eles também são chamados de reações químicas. E uma transformação química, uma reação química, ela é representada por intermédio de uma equação química. Então, por exemplo, eu vou dar duas situações aqui para vocês. A primeira, eu vou chamar aqui no nosso sistema de equação 1. Então, a primeira equação 1 aqui em nosso sistema, eu tenho a água, que é H2O, líquida, por um processo de aquecimento ou de calor, que é representado por esse delta, por esse triângulo aqui em cima, essa água foi para o estado gasoso. Pergunto para vocês, a água deixou de ser água? Não, a água não deixou de ser água. Então, nesse caso, o que eu fiz aqui foi o quê? Foi uma representação por meio de uma equação de um fenômeno físico. Então, fenômeno físico. Anotem aí nos registros de vocês, galera. Agora, numa outra situação, vou colocar essa outra situação aqui, eu vou chamá-la de equação 2. Nessa equação 2, essa mesma água líquida, ela vai se decompor, ou seja, ela vai formar o hidrogênio gasoso e vai formar o oxigênio gasoso. Aqui eu não estou preocupado com balanceamento ainda, porque lá na frente nós vamos ter um momento para preocupar com eles. Por enquanto, nós não estamos preocupados com balanceamento. Por enquanto, eu estou preocupado em entender o fenômeno. Beleza, galera? Esse fenômeno aqui demonstrado, então, ele é um fenômeno... o quê? Um fenômeno químico. Tudo bem? Então, nós temos aqui essas duas transformaçõezinhas aqui. Então, eu bato o olho nessa letrinha aqui de baixo, é o quê? É o estado físico. Esse Gzinho representa o estado físico gasoso e esse Lzinho representa o estado físico líquido. E se fosse um S? O S representaria o estado físico no sólido. Tudo bem, galera? E aí, moçada, essa interpretação, dos nossos fenômenos, nós dizemos que todos esses mocinhos que estão antes da nossa seta, eles representam os nossos reagentes. Então, vamos anotar isso aqui. Reagentes, ou seja, eles representam o que vai acontecer. Tudo bem? E aqui, depois da seta, nós temos os nossos produtos. Produtos, ou seja, o que já aconteceu. Então, moçada, o nosso pulo do gato aqui, o antes era os reagentes, era o que ia acontecer. Depois da seta são os produtos, é o que aconteceu. Se dos nossos reagentes para os nossos produtos não houve transformação da substância, Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na aula 8, vou deixar aqui no card para vocês. Mas se não houve transformação dos reagentes para os produtos, nós temos um fenômeno físico. Agora, se dos reagentes para os produtos houve uma transformação, aí sim, nós temos um fenômeno químico. Beleza, galera? Houve uma
alteração ali na estrutura do seu material. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Muito fácil, não é verdade? Então tá bom. Próxima aula a gente continua o conteúdo. Beijo no coração e até a próxima aula. Se cuidem.